Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O Sakimori toma a iniciativa e pergunta qual o tipo de homem da Hana. Outra garota quer se aproximar do Sakimori. A Hana não gosta de ficar sozinha e fica triste ao se lembrar de seu antigo amor, o qual tem uma semelhança com o Sakimori. Depois de tirar um longo descanso, o Sakimori volta à universidade. A pousada esteve cheia durante todo o final de semana, e como eles não tinham pessoal suficiente, o Sakimori aproveitou para ajudar como forma de retribuir toda a gentileza que recebeu. Agora, na aula, o Sakimori volta seu pensamento para a questão de conseguir uma nova moradia. Ele reflete que existem muitos fatores a se considerar, tais como finanças e a vida universitária também. Porém, o mais importante nesse momento é que ele está com sono. O Sakimori volta seus pensamentos para a Hana. Ele se pergunta quais são as intenções dela. Ela sempre brinca com ele e por culpa dela, ele não consegue dormir. E também tem aquela declaração que ela fez de que não iria entregá-lo. O Sakimori então se pergunta se a Hana gosta dele, mas rapidamente ele força esse pensamento para longe. Afinal, não pode ser isso. Eles nem se conhecem direito. Além disso, ele é um estudante universitário e a diferença de idade entre eles é de 16 anos. E daí? Isso nunca impediu ninguém. O Sakimori se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Porque você é um maldito sortudo, meu cara. O Sakimori fala em pensamento que isso é impossível e cede ao cansaço, caindo no sono. Ele acorda mais tarde. No fim da aula, os outros alunos já estão saindo e o professor já está apagando o quadro. O Sakimori se sente frustrado e culpado por ter dormido na aula, mesmo depois de ter pago caro na mensalidade. Mas nesse momento, uma colega de classe o chama e oferece suas anotações sobre a aula. O Sakimori fica surpreso e a garota fala que ele não conseguiu escrever nada, então ele pode copiar as anotações dela. O Sakimori agradece e pergunta se pode mesmo. A garota acena com a cabeça, dizendo que sim. O Sakimori então se lembra dessa garota. Foi ela que o convidou para a reunião de turma dias atrás. Ele olha para o bloco de notas e vê o nome dela escrito na capa: Asakura Miya, ou Miya Asakura no abrasileirado. O Sakimori opta por tirar fotos das anotações, assim é mais rápido, daí é só copiar em casa. Porém a Miya parece ter ficado desapontada. Ele termina de tirar as fotos e devolve as anotações. A Miya então fala que o Sakimori é esperto. O Sakimori fica surpreso com esse comentário e fala que não queria que ela ficasse ali sentada esperando ele copiar tudo à mão. A Miya começa a tomar coragem para dizer alguma coisa, mas quando ela finalmente começa a falar, o professor chega, avisando que essa sala será trancada, e pede para que eles saiam. Agora no elevador, o Sakimori e a Miya seguem para o primeiro andar, a princípio em silêncio, mas logo a Miya tenta puxar conversa, dizendo que o assunto da aula de hoje foi muito interessante. Mas o Sakimori fala que estava dormindo, então ele não faz ideia. A segunda tentativa de estabelecer conversação falhou. Eles chegam ao primeiro andar. A Miya se despede e sai do elevador, mas o Sakimori a chama e a convida para almoçarem juntos, como forma de agradecimento pelas anotações. Na cafeteria, o Sakimori se desculpa pelo convite repentino e pergunta se ela tinha outros planos com seus amigos. A Miya responde que sempre come sozinha. Ela até foi na reunião de turma outro dia, na esperança de fazer novos amigos, mas o ritmo dela parece ser diferente do das outras pessoas, então ela não se encaixou. A Miya fala que sempre sonhou em ser uma universitária com aquela aura brilhante, mas se sentia tão miserável por estar sozinha que nunca tinha usado a cafeteria da escola, nem sequer uma vez. Calma aí, minha filha, também não é assim, né? O Sakimori fala que sabe como é, ele também não tem muitos amigos, porém ele fala em pensamento que não se importa em comer sozinho. A Miya agradece ao Sakimori por ter a convidado. Graças a ele, finalmente ela pôde comer na cafeteria. Essa declaração deixa o Sakimori surpreso e meio envergonhado. Ele fala que quando ela quiser comer na cafeteria, eles podem comer juntos sempre que ela quiser. O Sakimori então conclui que ela queria um amigo, mas ele se pergunta por que ela veio falar com ele. Se ela queria um amigo, por que ele e não outra garota? O Sakimori então começa a concluir que a Miya gosta dele, mas ele interrompe esse pensamento batendo na mesa, o que assusta a garota, e refletindo que, de fato, a Miya é muito bonita, mas ele está interpretando as coisas errado. Mentalmente, o Sakimori se desculpa com a Miya. Ela está se esforçando muito para fazer amizade. Ele que é um grande idiota. Mas ainda assim, Sakimori se pergunta, por que ele? Há muitas outras pessoas para conversar.
Se você fosse um introvertido, saberia que não é tão simples assim. Naquela noite, no boteco da Nawa, o Sakimori explicou toda a situação e a Nawa responde a pergunta que o Sakimori se fez: por que ele? E a resposta é: porque ele parece inofensivo. O Sakimori fica chocado. Não é a resposta que ele esperava e muito menos a que ele queria. A Nawa segue e fala que ele também parece ser uma pessoa sombria. E a Hana concorda. A Nawa explica que há mulheres que se sentem mais confortáveis com outras mulheres e mulheres que não se importam se for homem ou mulher, contanto que se deem bem. A Nawa a seguir pergunta por que o Sakimori não aproveitou para conversar mais com a Mia enquanto copiava as anotações. Ele estragou tudo tirando uma foto. Nesse momento o Sakimori percebe que foi por isso que a Mia pareceu desapontada. Na verdade nem daria tempo, o professor chegou rápido. A Hana então fala que muitas mulheres não gostam de ficar sozinhas e que talvez a Mia estivesse desesperada e fez isso apenas para não ficar sozinha. O Sakimori pergunta se a Hana está querendo dizer que falar com ele foi algo idiota. Mas a Hana muda o rumo da conversa e diz que é legal ser universitário e que parece divertido. E em seguida ela fala, de forma seduzente para o Sakimori, que também se sente sozinha. O Sakimori fica com raiva e vergonha e fala em pensamento que a Hana está fazendo de novo. É complicado, o cara tá no pico da puberdade e é isso aqui todo dia. O Sakimori pede para a Hana dar um tempo e que ela não vai zoar ele como fez na outra noite, por volta desse mesmo horário, nesse mesmo bar. A Hana diz que não era essa a intenção e que o Sakimori é malvado por pensar isso. A Nawa só observa. O Sakimori se levanta e insiste que já sabe o que ele está fazendo e não vai cair nesse truque de novo. A Hana pergunta onde ele vai e se ele vai fazer poesia, mas o Sakimori grita que vai fazer o número 1. Então ele se vai. E a Hana acha graça. Nesse momento, a Nawa fala que a Hana age de forma muito íntima com o Sakimori, e isso é estranho. Mas como ele se parece muito com o Tokusa, ela entende como a Hana se sente. Opa! Porém a Nawa avisa que a Hana não deveria ser tão amiguinha do Sakimori, ou ela vai sair machucada. O Sakimori vai se mudar assim que achar uma casa nova, e isso vai acontecer cedo ou tarde. Então, pelo bem dele, a Hana deveria traçar um limite. A Hana fica em silêncio por um instante e fala que a Nawa está enganada. Com seu habitual ar bem-humorado e despreocupado, a Hana pergunta se a Nawa está achando que ela vai se interessar pelo Sakimori só porque ele se parece com um cara que ela gostava. E em seguida diz que não é tão idiota. A Hana continua. Sim, ela gosta dele, porque ele é um bom garoto, mas... Quanto mais ela fala com o Sakimori, mais ela percebe que ele e o Tokusa são diferentes, e embora seus rostos se pareçam, se ela fosse comparar alguém com aquele homem, jamais faria isso com o Sakimori, pois eles são completamente diferentes. A Hana fala que conhece bem o sentimento de solidão que fica após as pessoas deixarem a pousada. Ela já está acostumada, e que para início de conversa, o Sakimori não é tão idiota a ponto de levar a sério uma mulher de 34 anos. Idiota ele seria se não levasse. A Nawa acende um cigarro e diz que elas estão em um bar, então tudo bem ficar bêbada. Soltando uma baforada de fumaça na cara da Hana, a Nawa fala que a Hana não deveria se embriagar sozinha, o hálito dela fede. A Hana diz que isso é grosseria e que o cigarro dela que fede. Mais tarde, o Sakimori leva a Hana para casa. Ela bebeu demais e nem consegue andar direito. O Sakimori pergunta se ela está bem. A mulher tá trocando as pernas, o que você acha? A Hana fala que é cansativo andar até em casa. Já o Sakimori está focado em outra coisa. Ele está apoiando a Hana. Desse jeito, eles estão muito próximos. Então, a cada passo, os melões da Hana batem nele. Além disso, ele não sabe aonde colocar sua mão esquerda. Então a Hana agarra e a coloca sobre seu ombro esquerdo. Pois do jeito que estava, ela não conseguia andar direito, por falta de apoio. Com isso, o Sakimori entra em choque. Então ele tenta focar em outra coisa. Ele resolve investigar mais sobre a Hana, fazendo algumas perguntas. O Sakimori então pede para fazer uma pergunta. A Hana fala que ele pode fazer até 3. Então o Sakimori faz a primeira. Ele pergunta se a Hana tem marido ou namorado. Ela responde que não, e que é uma solteirona de 34 anos. O Sakimori suspira aliviado. A pista está liberada. Seguindo para a próxima pergunta, ele questiona se a Hana já se apaixonou por algum hóspede.
O guri não é nem um pouco sutil. A Hana olha para o Sakimori por um instante e cai na risada. O Sakimori pergunta o que foi. Ela responde que não foi nada. Depois fala que vai adivinhar qual é a próxima pergunta do Sakimori. A pergunta será: que tipo de pessoa você gostaria como namorado? Algo nessa linha. E ela está certa. O Sakimori fica com vergonha, mas mesmo assim ele pede um exemplo. A Hana pensa e pensa mais um pouco e chega a uma conclusão, mas ela fica em silêncio por um momento, deixando o Sakimori na expectativa. Por fim, a Hana responde que gostaria de alguém que não se afastasse dela por nada nesse mundo. Uma resposta inesperada para o Sakimori. Então ele se lembra do que a Hana disse no bar, sobre como existem mulheres que não gostam de ficar sozinhas, e de como a Mia provavelmente estava desesperada, por isso foi falar com o Sakimori. Então ele calcula que talvez a Hana seja do tipo que não gosta de ficar sozinho. O Sakimori ia dizer mais alguma coisa, mas a Hana o interrompe. Ela volta para a segunda pergunta e responde que gosta dos hóspedes como hóspedes. Todos têm sua própria vida e lar, eles só passam um breve momento na pousada, e que sabe que eventualmente será deixada para trás. Por isso, hóspedes estão fora de cogitação. Após um breve silêncio, o Sakimori pergunta se é realmente esse o caso. A Hana não fala nada, mas o semblante dela já diz tudo. O Sakimori então pergunta se estaria tudo bem caso não fosse um hóspede. Uau, garoto, vai! A Hana fica muito surpresa com essa pergunta. Ela nem sabe o que falar. O Sakimori continua e pergunta até onde vai a linha para se estar fora de cogitação. E se amigos estão incluídos? A Hana não responde, ela fica com vergonha e empurra o Sakimori, dizendo que já chega, e que eram só 3 perguntas. Ela até se curou da cachaça. A Hana sussurra que mesmo que ele vá embora, ela não deve interferir. O Sakimori pergunta o que ela disse. A Hana o chama de idiota e fala que não vai dizer mais nada. Boa, guri! Bom, galera, é isso. Aqui o Sakimori mandou bem. Quem será esse Tokusa? O mais óbvio é pensar que ele é o pai do Sakimori. Coitada da Hana, ela sofre. Presa nessa pousada, vendo casais apaixonados irem e virem, guiando-os a um tesouro que nunca possuirá. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.